Fala, Fogão! Com a situação do Botafogo ficando cada vez mais complicada na Série B do Campeonato Brasileiro, as próximas 5 partidas prometem ser um grande divisor de águas para o Glorioso na competição. Afinal de contas, dos próximos 5 jogos, 4 vão acontecer no estádio Newton Santos. É a oportunidade para pontuar, vencer na sequência e subir na tabela de classificação. E já vou comentar em detalhes isso para vocês. Outro ponto que eu quero destacar é que o Botafogo, a princípio, está com o nome bem engatilhado para ser anunciado como novo treinador. Esse, inclusive, seria o nome de preferência do Césio Melo. Mas caso não dê certo, também existe um plano B. Essa informação é do site torcedores.com. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e caso ainda não seja inscrito no Fala Fogão, clica aqui embaixo do vídeo por gentileza em inscrever-se, depois no sininho que vai aparecer ao lado para ativar todas as notificações. Assim você vai poder me ajudar a alcançar a marca dos 7.000 inscritos e de quebra vai ser sempre avisado quando tiver vídeo novo no canal. Também queria aproveitar esse começo de vídeo para te fazer um convite. Amanhã, assim que terminar a partida diante do Goiás, eu vou iniciar uma live pós-jogo aqui no Fala Fogão para trazer as análises e opiniões a respeito da partida. Espero eu uma vitória do Botafogo que a gente está precisando. Então fica esse convite para você chegar aqui nessa resenha pós-jogo, participar da conversa, para a gente poder falar a respeito de tudo que aconteceu ao longo dos 90 minutos. Dito isso, vamos em frente para comentar essa informação que saiu no site torcedores.com, dando conta de que o Botafogo já teria negociação com um possível treinador e também um plano B, caso essa negociação inicial, que seria o nome de preferência do Césio Melo, não dê certo. Os nomes não foram revelados, tá? Tanto do plano A quanto do plano B, mas vale destacar que o Botafogo já tentou algumas alternativas. Casos, por exemplo, do Lisca Doido, que recusou a proposta do Botafogo, o Dorival Júnior, que não abriu negociação por conta de um problema de saúde que ele está tendo na família, e o Vanderlei Luxemburgo, que até abriu negociação, segundo informações, mas as cláusulas que foram solicitadas o Botafogo não concordou e essa negociação não evoluiu. Então, nesse momento, a gente tem esse plano A, que, segundo informação da matéria, estaria empregado, pode estar empregado. Então a gente pode até cogitar alguns nomes aqui e, sinceramente, alguns dos nomes que a gente pode cogitar não me agradam em absolutamente nada. Posso dar um exemplo aqui. Jair Ventura, péssimo trabalho na Chapecoense, tá empregado, é velho conhecido do Botafogo e quando a gente lê numa matéria que é o nome de preferência do Césio Melo, isso me dá até calafrio, para ser bem sincero. O do Césio Melo que assumiu essa negociação com um possível treinador, tá bem evidente isso. É só você pegar matérias que falam sobre esse tema, você raramente vê o nome do Eduardo Freeland. Na verdade, quando a gente viu o nome do Eduardo Freeland numa matéria falando sobre a escolha do novo treinador, foi por conta dele ter indicado o Maurício Souza, que é auxiliar permanente na comissão técnica do Flamengo. Ele já chegou a trabalhar no Botafogo também, do Sub-15 ao Sub-20, foi técnico do Sub-20 do Flamengo e hoje é auxiliar técnico permanente da comissão técnica do profissional. Mas é aquela história, o do Césio Melo é o presidente, o Eduardo Freeland, o diretor de futebol. De quem deveria ser a premissa de escolher o novo treinador do Botafogo? Seria do diretor de futebol. Então a gente pode falar aqui duas coisas. Primeiro, o Eduardo Freeland é um diretor de futebol que não exerce a função de diretor de futebol. Ele já não exerce a questão de análise de novas contratações, porque foi contratado inclusive a Futia, né, a empresa que faz essa análise de mercado. E agora, na escolha do novo treinador, também não está tendo voz ativa, né? Até porque quando teve, ofereceu o Maurício Souza, lembrou do Maurício Souza. Nada contra o profissional, mas não é o tipo de profissional que a gente precisa nesse momento. Agora, ao mesmo tempo, o do Césio Melo, que não entende de futebol, e isso para mim está bem evidente, não tem que assumir esse tipo de negociação. A gente não tem que ir na contratação de um treinador porque é o nome de preferência do Césio. A avaliação tem que ser técnica. O que esse profissional, o que esse treinador vai entregar para o Botafogo, em termos de conteúdo tático, em termos de capacidade, de gestão de grupo, de mudança de cenário que a gente tem dentro do clube. É claro que a gente tem que lembrar aqui que essa questão de troca de treinador, tudo isso é sintoma. O Botafogo troca treinador, troca jogadores toda a temporada. A gente troca o elenco inteiro, comissão técnica inteira e os problemas continuam acontecendo. Então a gente ataca o sintoma. A causa é a desorganização, é a falta de estrutura, entre outras coisas. E a gente não ataca essas causas. Então, temporada após temporada, a gente vai atacando os sintomas. Mas quando a gente começa a perceber que quem está à frente dessa questão do treinador, do novo treinador, é o presidente que não entende de futebol, é realmente complicado
a gente imaginar que no horizonte de curto prazo, médio prazo, a gente vai ver um Botafogo diferente. Infelizmente, tá? Porque a diretoria que falou em profissionalismo, até agora, só mostrou o profissionalismo até a página 2. E isso, logicamente, vai influenciando os resultados que a gente vai obtendo dentro de campo. Vamos aguardar para ver o que acontece em relação a isso, se a gente de fato vai anunciar um novo treinador em breve, ou se o Ricardo Rezende, junto do Lúcio Flávio, vão seguir à frente da equipe nessas próximas partidas. E por falar nessas próximas partidas, vale destacar aqui o seguinte: o Botafogo tem nos próximos 5 jogos, 4 acontecendo no estádio Newton Santos. A gente vai encarar o Goiás nessa terça-feira, depois viaja para encarar o Confiança fora de casa, aí vai jogar dentro do estádio Newton Santos contra a CSA, na partida que foi adiada, depois o clássico contra o Vasco e depois a Ponte Preta. São jogos fundamentais que podem ser um grande divisor de águas do Botafogo na competição. Se a gente aproveitar o fato de jogar dentro de casa e vencer as partidas, lembrando que o Botafogo até aqui não perdeu jogando dentro de casa, são 3 vitórias e 1 empate, sendo o último jogo essa partida diante do Cruzeiro que a gente conseguiu empatar no apagar das luzes. Mas não perdemos, né? São 3 vitórias, 1 empate, 0 derrotas, e a gente tem que aproveitar essa sequência de partidas no Rio de Janeiro. É fundamental, depois do início de campeonato tão fraco como a gente vem fazendo, que a gente consiga emplacar uma sequência de bons resultados. Só que aí entra aquele ponto, a equipe passa essa confiança de que a gente tem capacidade de encaixar uma sequência de 3, 4 vitórias. Nesse momento, infelizmente, a gente não consegue enxergar essa possibilidade. Mas vale aqui destacar ainda outra questão. Se a gente pegar, além desses 5 jogos, a gente tem mais 8 jogos até o fim do primeiro turno, certo? E nesses 8 jogos, 5 em casa, 3 fora. 5 em casa, 3 fora. São 15 pontos, pelo menos, que o Botafogo tem que buscar jogando no Rio de Janeiro. E fora de casa, tá na hora da gente vencer. O Botafogo, nesses 24 pontos que faltam para fechar o primeiro turno, precisa fazer no mínimo 17 pontos. Dos 24 em disputa, a gente tem que fazer no mínimo 17 pontos. Isso faria o Botafogo encerrar a primeira metade da competição com 30 pontos conquistados. É o ideal? Não, não é o ideal. Mas é o mínimo que a gente tem que fazer para entrar no segundo turno brigando ainda pelo acesso. Caso contrário, a gente vai ficar muito, mas muito distante de uma briga real pelo G4 da competição. Então são 24 pontos em disputa até o fim do primeiro turno. Nas próximas 5 partidas, 4 são em casa e o Botafogo tem que dar uma resposta. A gente tem que ver essa resposta dentro de campo. Um time que tem vontade, que tem tesão de vencer, que quer entrar no jogo como se fosse de fato uma final e precisa vencer aquela final. Cada partida tem que ser encarada como uma decisão. Caso contrário, se a gente continuar vendo o Botafogo jogar da forma como vem jogando, com essa falta de vontade, com essa displicência em diversos momentos da partida, isso realmente vai comprometer qualquer possibilidade do Botafogo pelo menos brigar pelo acesso para a primeira divisão. Porque nesse momento, nem brigar a gente está brigando. O Botafogo tem 13 pontos conquistados, o quarto colocado tem 20 pontos, e embora a gente tenha uma partida a menos, qual é a garantia que esse time do Botafogo nos passa de que a gente vai vencer esse jogo que tem por realizar, que é justamente diante do CSA? Não é nem questão do adversário em si, é questão do próprio Botafogo. O Botafogo não passa essa convicção, não passa essa confiança para o torcedor. Então a gente precisa realmente mudar esse cenário, dar uma sacudida no elenco, acordar os caras e mostrar, gente, vocês depois podem sair do Botafogo, mas vocês têm que lutar para recolocar o Glorioso na Série A do Campeonato Brasileiro. Vocês têm que entrar em campo com um tesão de vencer e não ficar cozinhando uma partida conforme a gente fez diante do Brusque. Foi exatamente isso que o Botafogo fez. Cozinhou e no final foi penalizado. Então que diante do Goiás, um time que demitiu o treinador, mesmo estando na 5ª colocação, a gente tem que chegar e fazer um grande jogo. Eu espero aqui na live pós-jogo comentar uma vitória, porque sinceramente, depois de 8 partidas com uma vitória apenas do Botafogo nessa Série B do Campeonato Brasileiro, a chave tem que virar. Se não virar, realmente fica muito complicado. Mas e você, Fogão? O que você espera do Botafogo nessas próximas 5 partidas, sendo 4 em casa e 1 fora? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua opinião é sempre muito importante. Deixe seu like se você gostar desse vídeo e se inscreve no canal caso não seja inscrito. Além disso, compartilhe esse vídeo em grupos do WhatsApp e redes sociais para que mais botafoguenses possam chegar por aqui. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.